Geral. Mas agora eu quero falar do caso Lívia. A gente fala agora desta história, tá cheia de perguntas que precisam ser respondidas. A garota de 16 anos morreu depois de ir a um motel com um rapaz com praticamente o dobro da idade dela. Foi quando a garota teria começado a sangrar sem parar. Lívia chegou a ser socorrida, porém morreu pouco tempo depois. Mas como uma garota com essa idade tem permissão para entrar no motel, a gente discutiu isso, inclusive. Como que ela entrou? Não se pede um documento, não se faz nenhuma verificação de quem está entrando no motel. O que aconteceu naquele quarto? A morte da Lívia foi um acidente? Foi uma fatalidade? Seria um crime? São questões que ainda estão em aberto e que a polícia está investigando. Enquanto isso, a família da garota está tendo que lidar com a ausência diária dela. Nós fomos até a casa da adolescente em Pinhais, na região metropolitana, e conversamos com a mãe dela. Tudo o que essa mulher quer agora é saber o que aconteceu com a filha. Foi no ar. No travesseiro, a tradução de uma relação de anos. A Lívia e o Juvenal eram irmãos e praticamente inseparáveis. Mas agora, ele vai precisar seguir sem a presença dela. Ficar aqui dentro sem ela é terrível. O meu menino ainda não trouxe ele aqui, porque eu estou tentando prolongar o máximo isso possível. Ele está totalmente abalado, porque ele não fazia nada sem ela. Lívia Zimiani, de 16 anos, uma adolescente alegre e sorridente, morreu após entrar em um motel com Lucas Nascimento de Carvalho, de 29 anos. A gente está sentindo a dor da revolta pela situação que minha filha foi encontrada, que foi socorrida, né? A gente está sentindo a dor da revolta de não ter resposta. A gente está sentindo a dor de perder um filho, que é maior do que tudo e qualquer coisa. E a gente perdeu um tesouro. Fazia muito pouco tempo que a Lívia havia falado com a mãe sobre o Lucas e as mensagens que ele estava mandando para ela. O homem de 29 anos já insistia em sair com a adolescente de 16. Quando apareceu o Lucas na nossa vida, em função da Lívia, foi no dia 11 de janeiro agora. E daí quando ela me virou assim o celular, eu falei: Lívia, esse é o Lucas Paieiro. Eu não quero você falando com ele. Quando foi na quarta-feira de manhã, ela: mãe, deixa eu sair? No primeiro momento eu falei que não. E aí, ao longo da manhã, ela continuou na insistência. Eu falei: Lívia, eu não quero que você vá. Ela falou assim pra mim: mãe, deixa eu ir, confia em mim. Eu falei: ó, Lívia, você tem certeza? Ela falou assim: mãe, confia em mim, nós vamos no shopping comer uma batata, de repente a gente vê um filme, conversa. Não tem perigo, mãe, confia em mim. Eu deixei por bobeira ou por confiar nela, porque em nenhum momento eu confiei nele. Só que eu também não imaginava o que podia acontecer. Ana Paula só ficou sabendo o que aconteceu realmente com a filha algum tempo depois, porque o Lucas não falou nada e dizia que a Lívia tinha desmaiado. Falei: como assim, Lucas? O que aconteceu com a Lívia? Ele: não sei, a Lívia desmaiou, eu levei ela pro UPA. Eu falei: mas desmaiou do quê? Não sei, eles não falam pra mim, só falam pra você. Quando o médico me chamou do lado, daí ele falou assim: mãe, quando a Lívia chegou aqui, ela já não tinha mais pulsação. Daí eu falei: tá, mas vocês reanimou ela, né? Vocês reanimou. Daí ele fez assim: mãe, não tinha mais o que a gente fazer. Tava toda roxinha, cheia de sangue. Ela tinha sangue nos cantos do olho, sangue pelo ouvido. E quando eu cheguei perto da maca, eu comecei a gritar muito e eu enfiei a mão debaixo da cabeça dela. Eu queria acordar ela e ela estava cheia de sangue. Na casa, quase tudo remete a Lívia. Os quadros, as fotos e os cartazes que os amigos fizeram quando ficaram sabendo que ela tinha morrido. O quarto hoje da Lívia fica trancado. A família não quer desorganizar nada que a Lívia não ia gostar. Não, a gente está evitando. Na verdade, desde o dia, meu marido pediu tranco, que eu não quero que ninguém mexa em nada, porque ela fazia questão de tudo no lugar, sabe? Era tudo muito simples, mas ela falava pra mim: mãe, eu não gosto que bagunça minhas coisas. E saber que ela nunca mais vai estar aqui, aquele cheiro, aquele sorriso, ela era muito companheira. Mata a gente cada dia um pouquinho mais, sabe? E onde o Lucas fica nessa história? Ele afirma que amava a Lívia e jamais faria algo para machucá-la.
Amava demais, porque fomos começando a gostar, entendeu? Se apaixonar e no final, né, aconteceu tudo isso daí. O inquérito policial corre aqui na delegacia de Pinhais, mas por enquanto, sem os laudos que comprovem o motivo da morte da Lívia, o Lucas não pode ser indiciado por nenhum crime. Será preciso aguardar que esses laudos saiam para saber se o Lucas deve responder pela morte da adolescente. Inclusive, o doutor Hermínio, ele pediu laudos complementares justamente por conta de ter sido constatado o edema pulmonar, que pode ter várias causas, né? Então, ele pediu laudos do sistema digestivo, respiratório, enfim, laudos além dos que geralmente se faz, né? Porque foi muito rápido, de 1h09 a 2h e pouquinho ela já estava morta. O carro deu entrada no motel a 1h24. O Lucas conseguiu acontecer tudo isso dentro do motel. Ele conseguiu chamar ajuda na portaria, chamar ajuda no pronto-socorro por telefone e não conseguiu, pegou ela, levou para o hospital, não queriam dar notícia para o Lucas veio aqui me buscar, me levou de volta para o hospital, tudo isso em menos de 1h30. 1h15, 1h20. Então, alguma coisa de muito errado tem, né? E a gente quer só a resposta. Eu não estou acusando ninguém, mas eu quero que justiça seja feita e eu quero a resposta. Porque o que o Lucas fala é a versão dele. E a única pessoa que poderia contestar era ela. Mas ela não está aqui. O que se espera agora é o laudo, que deve ficar pronto em alguns dias. Eu imagino que daqui mais uma semana, 7 dias talvez. E esse laudo vai apontar, vai trazer talvez as respostas que a polícia, que a mãe, que a família e que o próprio Lucas, né? Enfim, que todas essas pessoas que estão envolvidas nesse caso, estão esperando, né, doutora Márcia? Jason, não é como a gente falar em acidente ou em homicídio ou em morte ou em uma morte natural sem a presença desse laudo. Por isso o doutor Hermínio está tomando todos os cuidados necessários para tendo essa informação a respeito da causa, dos motivos da morte dela, aí sim se posicionar sobre o que fazer posteriormente. Bom, a gente segue acompanhando esse caso, doutora Márcia, mas queria que a senhora ouvisse mais um trecho aqui do que disse a mãe da Lívia, que ela afirma que o Lucas teria tentado fugir da unidade de saúde quando soube que a garota tinha morrido. Deixa eu ouvir. Quando eu comecei a gritar que eu queria a Lívia, ele passou por trás dos médicos correndo em sentido à porta. Quem passou por trás? O Lucas. Ele passou correndo atrás do médico que estava falando comigo, e em direção à porta. E nós estávamos próximos à porta. Eu segurei ele, empurrei ele para a parede, para dentro. Aí os médicos que estavam ali começou a conversar com ele, levar ele mais para trás no corredor, porque eu comecei a gritar que eu queria saber o que ele tinha feito com ela. Eu queria a Lívia, porque ela tinha acabado de sair de casa e ela estava bem. Ele sabia falar o que tinha acontecido e eu queria que ele falasse. Enquanto eu gritava, a guarda chegou, a guarda municipal chegou e já foi para lá e segurou ele. Pois é, agora o detalhe que a gente tem, nós já trouxemos aqui, inclusive, a versão da defesa, a doutora Márcia Marcondes, a senhora lembra muito bem, a defesa do Lucas. E o que a defesa trouxe, o próprio Lucas disse aqui, a reportagem da RIC Record TV e também aqui ao Balanço Geral. E o que pudemos, inclusive, observar, de fato, é que ele teve, né, durante todo o tempo junto. Talvez, nesse momento, não se sabe, segundo a mãe, talvez estivesse tentando deixar o local, mas durante todo o problema, desde que ele começou lá no motel, até a UPA, até a delegacia, o Lucas estava presente. De evasão, eu imagino que naquele momento estivesse muito confuso tudo, mas ele teve muitas oportunidades de se evadir antes. Não seria necessário aguardar esse momento. Então ele poderia ter se evadido anteriormente se a ideia dele não era permanecer naquele local, né? Mas imagino que a situação deve ter ficado muito, mas muito confusa, Jason. Pois é, agora isso deve, de certa forma, mudar alguma coisa em todo esse processo, doutora Márcia? Ou seja, o laudo vai ser definitivo? O laudo ele é fundamental para que nós saibamos o que aconteceu com a Lívia, saibamos o que aconteceu, se ela tem algum outro tipo de lesão, qual a causa da morte. É fundamental que a gente tenha esse laudo. A partir daí, sim, é possível se posicionar a respeito de uma situação de homicídio ou uma situação acidental ou uma fatalidade, enfim.
Tá certo, doutora Márcia. Seguimos aqui no Balanço Geral acompanhando e trazendo para você todos os capítulos. É aquilo que eu sempre digo, né? São as histórias, as séries da vida real com os seus capítulos que a gente vai trazendo ao longo aqui dos programas que você acompanha aqui na RIC Record TV.